Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. Only Murders in the Building, série que está disponível aí pra gente no Star Plus. Star Plus, pra quem não sabe, é um canal de streaming da Disney que contém lá os conteúdos da Fox, né? Pra quem não sabe também, a Disney adquiriu a Fox, então tem vários filmes e séries que eram da Fox e agora estão disponíveis pra gente através do Star Plus. Mas na verdade essa série Only Murders in the Building foi produzida pela Hulu, que a gente não tem aqui no Brasil, né? Mas chegou pra gente no Star Plus. Only Murders in the Building em português seria somente assassinatos no prédio, né? Mas parece que existe uma tradução que seria homicídios a domicílio. Ela é uma série de comédia / mistério na pegada daquele filme estrelado pelo Daniel Craig, o James Bond, aí, né? O último James Bond, Entre Facas e Segredos. A diferença é que nesse filme ele é um detetive mesmo, né? Que está investigando um crime. E aqui a história é um pouquinho diferente. Nós temos aqui 3 viciados em podcasts, né? Podcasts True Crime, né? Que chama. Que são podcasts que pegam um caso de crime real ou fictício, né? E como se fosse o podcast, ele é uma investigação a respeito daquele caso e tal. E aqui a gente tem esses 3 personagens que são interpretados pelo Steve Martin, que inclusive é um dos produtores, escritores da série. Não sei se ele chega a dirigir, mas é um cara conhecido aí. Lá da antiga, né, dos filmes de comédia, aquele cara de cabelinho branco, você que não tá associando o nome, é aquele cara de cabelinho todo branco, assim, lisinho, você vai saber quem é. E também o ator de comédia Martin Short e também a Selena Gomez. Então esses 3 aí, eles acabam se unindo porque acontece um crime no prédio deles, um prédio conhecido lá em Nova York, um prédio de gente famosa que mora nesse prédio e tal. Acontece um crime lá e eles acabam se encontrando e trocando essa paixão que eles têm por podcasts, e eles resolvem tentar desvendar esse crime e ao mesmo tempo produzir o seu próprio podcast. Como eu falei, é uma série de comédia, então, mas não é aquela comédia bobocona, besterol, não, é uma comédia light, assim, leve, né, mais nos diálogos mesmo, nas características dos personagens, né, cada um tem a sua particularidade. E é uma série, cara, que tá sendo bastante elogiado. Pra você ter noção, quando a gente entra no Rotten Tomatoes, eles estão com 100% de aprovação dos críticos e 93% de aprovação da audiência normal. Assim, é uma coisa que não pode ser deixada de lado, né? Então, não que o Rotten Tomatoes seja a métrica máxima, né, para medir aí esses filmes e séries, mas assim, é um marco importante e realmente assim, em relação à qualidade, tanto de produção, quanto de atuação, quanto de roteiro, a série é muito legal. Eu tenho só um problema com essa série, eu acho que ela demora um pouco pra engrenar, entendeu? São 10 episódios, assim, os episódios são cerca de meia hora, tem episódios mais curtos, um pouquinho mais longos, mas não são episódios de 1 hora, 50 minutos, não chega a isso. Mas eu não sei se foi o dia que eu comecei a ver, porque eu comecei a ver essa série faz tempo, faz uns 3 meses atrás. E eu sentei pra ver e tal, achei interessante, mas sabe, nos 2 primeiros episódios não me pegou assim pra eu seguir. Na época eu tava, focando em outras coisas pra assistir e pularam à frente na fila. Então recentemente eu resolvi dar uma chance pra série e continuei assistindo onde eu tinha parado, né? E aí aos pouquinhos, assim, lá pro 4º episódio, mais ou menos, aí a série começou a me fisgar de verdade. Não sei se é porque aí eu comecei a entender melhor aqueles personagens, né? Aceitar as características de cada um e ficar mais curioso com o mistério, o próprio mistério mesmo da série, né? As reviravoltas que foram acontecendo, enfim, os novos fatos, tudo isso começou a me deixar instigado realmente a entender o que aconteceu de fato naquele prédio e como é que essa galerinha aí, né? Essa galerinha do barulho aí que não tem experiência nenhuma em investigação e nada disso, como é que eles vão descobrir isso? Como é que eles vão desvendar esse crime que aconteceu no prédio Arconia? Como eu falei, assim, é uma boa série ali pra você assistir na sua refeição, no seu almoço, no seu lanche, porque é uma série curta e ela é leve, né? Apesar de ser uma série de mistério, às vezes a gente tem que prestar atenção um pouco pra não se perder. É uma série leve na sua narrativa, é uma comédia, sabe? Então ela é gostosa de assistir nesse sentido.
A escolha narrativa também para alguns episódios é bem interessante. Eles procuram fazer... Sempre tem uma narração em off, né? Em cada episódio sempre tem uma narração em off. E essa narração meio que mostra a perspectiva daquela pessoa que está narrando a respeito de alguns fatos que aconteceram ou que estão acontecendo também naquele momento. Então, a gente tem a perspectiva de um rapaz que é surdo, a gente tem a perspectiva do fã do podcast, né? Que lá pro final tem os fãs do podcast, e a gente tem um episódio que é narrado por um desses fãs, né? Com a perspectiva dele. Tem a perspectiva dos próprios personagens principais ali. Então, cara, ele é muito bem escrito, assim, a série. Realmente o roteiro é excelente. E vai ter uma segunda temporada porque ela termina com um gancho. Apesar de ter se resolvido o mistério dessa temporada, né? A gente tem a resolução, sim, mas um novo mistério aparece no final. Não chega a ser um spoiler isso, né? Mas já tá anunciado aí que vai ter a segunda temporada. Mas como eu falei, esse lance de não ter me capturado ali no início, isso me incomodou um pouco, sabe? Eu acho que as séries hoje em dia, principalmente pela quantidade de série que tem, né? Quantidade de opções que a gente tem pra assistir. As séries, elas têm esse trabalho indigesto aí, né? De agarrar a gente logo no início. Eu acho que essa série, ela falhou um pouco nisso. Comigo, né? Comigo. Não sei se com você vai ser assim. Então, por isso, eu vou dar 3.5 para Only Murders in the Building, disponível no Star Plus. Eu recomendo, como eu falei, qualidade, tem qualidade nas atuações, na produção, no roteiro. Vale a pena, assim, eu não acho que seja 100% de aprovação. É porque, pra você não sabe, vou explicar aqui rapidinho como funciona o Rotten Tomatoes, né? Quando tá lá 100% de aprovação, não quer dizer que é uma série nota 10. Quer dizer que, assim, 100% das pessoas que assistiram aquela série ou aquele filme gostaram daquele filme, né? Ou deram uma nota, não sei se é acima de 6, né? Não lembro qual é a do Rotten Tomatoes, mas tipo assim, tá acima da média, né? E eles pegam 100% das pessoas que viram, dos críticos, no caso aqui, que assistiram essa série, falam que ela é boa. Não quer dizer que seja a melhor série que você vai ver no mundo, mas é uma série boa. Então a chance de você gostar é grande, tá? Então é isso, cara. Depois dessa explicação aí do Rotten Tomatoes, eu tenho que lembrar vocês, né, de classificar a gente aí no iTunes. Não é iTunes não, iTunes é coisa de velho, né? Agora é Apple Podcasts ou no Spotify. Classifica a gente lá com 5 estrelinhas. Siga o Bicicletas Voadoras no Instagram com @bicicletasvoadorascast e interage comigo por lá, sabe? Comenta lá no post, manda mensagem direct, nos stories. E é isso. Até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.